Meus irmãos, bom dia a todos os irmãos. Bom dia a todos em nome de Jesus. Amém. Hoje é dia das mães, né? Vou comemorar o dia das mães. Parabéns a todas as mães. Que Deus as abençoe. Deus continue dando graça às mães para que os filhos sejam criados conforme a vontade do Senhor. Que Deus abençoe aquelas que ainda não são também, para que Deus dê graça para que seja, né? Deus abençoe a todas as irmãs essa manhã. Então vamos orar também por esses irmãos que estão ausentes, por nós que estamos aqui nessa manhã. Vamos pedir a graça de Deus, vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. Não quero estender muito na manhã, não sei se alguns vão sair para almoçar com as mães. Então nós iremos, apesar do calor que nos sobrevém aqui, é bastante quente, vamos tentar ser o breve objetivo dessa manhã, para que a gente absorva aquilo que nessa manhã nós iremos aprender. Nessa manhã Davi começa a ensinar a lei de Deus, né, Davi? Amém. Um tema novo da confissão de fé, e um tema bastante atrativo e com bastante aplicações para as nossas vidas, porque a gente vai ver a relação entre a lei e o Evangelho, e qual é o nosso compromisso com a lei de Deus hoje em Cristo Jesus. Então isso é muito bom. Então eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no Salmo 19, que fala sobre a criação e a lei de Deus. Fala sobre a forma como Deus se revela através da criação e a forma como Deus se revela através da sua própria palavra. Vamos iniciar essa manhã lendo o Salmo 19, que tem tudo a ver com o tema que iremos começar a aprender hoje, e suplicar a bênção de Deus para que a sua palavra seja por nós entendida, compreendida, vivida. Vamos, Salmo 19. Quem pudesse colocar de pé, vamos fazer a leitura do Salmo 19, irmãos. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura do Salmo 19. Olha, o verso 1 inicia da seguinte forma: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também dá sabedoria da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Se assentem, irmãos, vamos orar. Senhor, nós
queremos bendizer o Teu nome nessa manhã. Senhor, nós queremos Te agradecer, Pai, mais uma vez, porque aprove ao Senhor reunir-nos aqui, ó Deus, em mais um dia de Cristo. Amém, Senhor. Em mais um dia do Senhor, ó Deus. E nos reunir aqui nesta manhã, Senhor, com todas as condições favoráveis, com toda a nossa vida, Senhor, adequada e preparada, para que nesta manhã, Senhor, movidos pelo Teu Espírito e pela Tua graça, movidos pelo interesse legítimo, pela fé que atua pelo amor, nós tenhamos nesta manhã total condições, Senhor, tanto físicas, tanto espirituais, para prestarmos ao Senhor um culto, ó Deus, em espírito e em verdade. Amém. O Senhor nesta manhã dá total condições ao Teu povo, Senhor, para que nesta manhã cheguemos aos Teus atos, Senhor, com inteireza de coração, de modo voluntário, de modo disposto a Te adorar, a Te bendizer, porque, Senhor, a Tua graça tem sido superabundante, Senhor, aonde o pecado abundou em nossa natureza, afetando, Senhor Deus, toda a nossa condição. Mas em Cristo Jesus, Pai, nós temos a vida espiritual recobrada, nós temos a vida, Senhor, transformada progressivamente. Em Cristo Jesus nós temos o perdão, o consolo. Em Cristo Jesus nós temos, Senhor eterno, a ousadia e o caminho para nos achegarmos ao Senhor com toda a confiança. Em Cristo Jesus, Pai, nós temos total condições de ofertarmos ao Senhor um culto, ó Deus, que Te seja agradável. Amém. Pedimos a Ti nesta manhã, Senhor, que o Senhor ainda perdoe os nossos pecados, ó Deus, nesta manhã. Quer sejam os pecados, Senhor, dos pensamentos, que não sejam, ó Deus, ou que não sejam pensamentos que estejam de acordo com a Tua lei, com a Tua palavra. Também nesta manhã perdoe, ó Deus, as nossas cogitações, perdoe as nossas ações, as nossas palavras, perdoe o nosso meditar, Senhor, que não tem sido muitas vezes de acordo com a Tua palavra, com a Tua lei, com a Tua vontade. Nessa manhã nos perdoe, ó Deus. Perdoe-nos em Cristo Jesus, Pai, e que a Tua palavra nessa manhã, a Tua lei, o Evangelho, a Tua verdade, nessa manhã, Deus, alcance os nossos corações. Nesta manhã a Tua palavra transforme a nossa mente, Amém. Os nossos corações, Amém. As nossas vidas. O Teu Espírito nesta manhã, através da verdade ensinada, ó Deus, possa testificar aos nossos corações acerca daquilo que precisamos nos arrepender, deixar, abandonar, e que este testificar venha acompanhado, Senhor, da graça para deixarmos, ó Deus, e seguirmos, ó Deus, em direção à Tua vontade, de modo irrepreensível, de modo sincero, de modo verdadeiro, pois aquele que confessa e deixa alcança do Senhor a misericórdia. Pedimos a Ti, Senhor, que nessa manhã o Senhor nos dê graça, Senhor, para adequarmos e vivermos a Tua palavra, ó Deus, vivemos de acordo com a Tua lei. Abençoa Davi nessa manhã, a mim, a professora, das crianças, ó Deus, a fim de que, iluminados e capacitados pelo Teu Espírito, Senhor, nós sejamos, ó Deus, instrumentos, ó Deus, para ensinar a Tua palavra. Que o Teu povo nessa manhã, Senhor, tenha o entendimento aberto para compreender aquilo que o Evangelho trará aos nossos corações nessa manhã. Ó Deus, abençoe o Teu povo. Também aqueles que não puderam vir nesta manhã, quer sejam por conta de trabalho, de viagem, de provas de concurso. Deus, que a Tua vontade, a Tua graça, o Teu amor, a Tua providência, ó Deus, o Teu cuidado, seja com a vida de todos esses irmãos nesta manhã, com todo o Teu povo, com a Tua igreja que se reúne espalhada por este Brasil, com os pastores, ó Deus, que por Ti foram levantados, separados, seja com o Teu povo nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, a pedido do Vinícius, 373, junto a Ti, né, Vinícius? É? Então vamos, tocando. Oh, riqueza inestimada.
Mais uma vez eu irei fazer a leitura, os irmãos acompanham a leitura que eu faço. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Vamos orar. Senhor, nós, nessa manhã, Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus. Nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, por todo o bem que o Senhor tem proporcionado às nossas vidas, Senhor. Amém. Nós queremos te agradecer nesta manhã, Senhor, pela forma como o Senhor tem edificado as nossas casas. Amém. Pela forma como o Senhor tem edificado, Senhor, as nossas casas espirituais, que somos nós mesmos. Também te agradecemos, Senhor. Amém. Pela forma tão bondosa e misericordiosa, Senhor, com a qual o Senhor vem conduzindo as nossas vidas, o nosso lar, a nossa família. Ó Deus, conduzindo, Senhor, o teu povo, a tua igreja. Amém. Nós nessa manhã queremos te agradecer, Senhor, porque ainda que tu permitas que o mal sobrevenha sobre as nossas casas, Senhor, ainda que tu permitas, ó Deus, que as lutas sobrevenham às nossas vidas, Senhor, o Senhor tem usado, ó Deus, essas circunstâncias para trabalhar em nossas vidas, Senhor, a fim de que a nossa vida, a nossa fé, a nossa confiança em Ti seja amadurecida, Senhor, a fim de que enxerguemos, ó Deus, que o bem procede do Senhor, a fim de que enxerguemos, ó Deus, que por mais que corramos, por mais que sejamos diligentes, que por mais que repousemos tarde, por mais que acordemos cedo, por mais que, ó Deus eterno, sejamos laboriosos, ó Deus, todo edificar procede do Senhor, Pai. É o Senhor que tem nos dado força, é o Senhor que tem nos dado recursos, é o Senhor quem tem nos dado emprego, é o Senhor quem tem nos dado saúde, é o Senhor quem tem nos proporcionado educação de qualidade, é o Senhor quem tem proporcionado, Senhor, ao teu povo inteligência, sabedoria. Ó Deus, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor. Também te agradecemos, Senhor, pelos filhos que o Senhor tem nos concedido, pois eles são, ó Deus, herança do Senhor. Amém. Te agradecemos pelas mães dessa igreja, Senhor, que hoje, nacionalmente, embora seja uma cultura permeada pelo capitalismo, Senhor, estão comemorando o Dia das Mães, e nós te agradecemos, ó Deus, pelos filhos, ó Deus, que o Senhor tem dado a nossas esposas, a cada um de nós. Ó Deus, pelo fruto do ventre, Senhor, que é o galardão do Senhor, amém, que é a herança do Senhor. Deus, te agradecemos pelas nossas mães, te agradecemos pelas nossas esposas, pelos nossos filhos, ó Deus. Dá graça a todas elas, Senhor, para que elas, ó Deus, reconheçam quão glorioso, Senhor, é ter sido agraciado, ó Deus, com esse fruto do ventre. Que o Senhor continue abençoando essas irmãs para que elas, ó Deus, em sabedoria e com a sabedoria do teu Espírito, Senhor, elas possam criar os seus filhos, ó Deus, segundo a tua vontade, segundo a lei do Senhor. Elas possam ser mulheres sábias, ó Deus, que edifiquem as suas casas, ó Deus. Que o Senhor dê sabedoria, Pai, a essas mães dessa manhã, a todas as irmãs dessa igreja. Ó Deus, é o que nós te bendizemos e te agradecemos, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Os céus proclamam sim a glória do Senhor, e o firmamento expõe as obras das suas mãos, expulsa de
agradecer a Deus, louvar a Deus por mais um domingo. Nós estamos aqui reunidos para estudar a palavra de Deus. E isso é um motivo de grande alegria para nós. E deve ser uma motivação constante em nossas vidas. Esse privilégio que Deus nos dá de estarmos aqui, tendo a palavra dele acessível ao nosso idioma, à nossa cultura, ao nosso entendimento. E eu fico mais feliz também, porque hoje estamos avançando para mais um tópico da confissão de fé, que é sobre a lei de Deus. É um tópico muito importante, cheio de aplicações práticas para a nossa vida como um todo. E nós temos uma longa caminhada, irmãos. Nós temos uma longa caminhada em cima desse tópico. Não é um tópico que a gente possa ter uma desenvoltura mais dinâmica. Nós vamos ter que fazer mais aprofundamento nesse tópico. E ele não dá para correr com o assunto, é isso que eu quero dizer aos irmãos. Mas antes de iniciar propriamente o nosso estudo, eu quero ler um texto de 2 Timóteo, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, apenas 4 versículos, apenas 3 versículos, o versículo 3, o versículo 4 e o versículo 5. E esse texto eu dedico às mães desta manhã e às que irão ser. Tá? Vamos ler. Quero ler com as irmãs principalmente. O texto diz assim, ó: o apóstolo Paulo está agradecendo a Deus, está numa oração de gratidão a Deus pela vida de Timóteo também. E olha o que ele diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Eu lembro de Timóteo, lembrava de Timóteo noite e dia e orava por Timóteo. Aí ele diz, olha o que ele diz a respeito de Timóteo: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transporte de alegria. Versículo 5: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Irmãos, por que Paulo cita a vovó Loide e a mãe Eunice? Primeiro, porque fazem parte da vida da família de Timóteo. Uma é a ancestral dele, a avó Loide, e a Eunice é a mãe dele. Mas por que Timóteo, por que Paulo dá essa ênfase a essas duas mulheres? É porque Paulo conhecia Timóteo intimamente. E mais ao longo da carta, Paulo chama Timóteo de filho querido, de filho na fé. Paulo tinha Timóteo como um filho verdadeiro. E Paulo incentivava muito a Timóteo que ele de fato abraçasse de uma vez por todas o ministério pastoral e levasse à frente. Porque Timóteo, ele padecia no seu caráter de uma certa fraqueza, irmãos, de não levar a firme, a punhos, o ministério que Deus havia dado a ele. Ele se desanimava facilmente. Timóteo tinha esse problema, se desanimava fácil. E aqui nesta carta dá a entender que Timóteo estava sofrendo algumas pressões dentro da igreja. Ele era muito novo. E naquele contexto, um pastor muito novo, hoje, um pastor muito novo já não é bem visto, já não é muito bem aceito, ele é um pouco inexperiente. Será que ele vai nos pastorear bem? Será que ele domina bem a palavra? Será que ele sabe visitar? Então, se hoje um pastor novo já suscita algumas dúvidas e algumas inquietações no seio da igreja, naquele tempo também isso também acontecia. E Timóteo também estava sofrendo pressões por parte de alguma ala da igreja, de homens da igreja, que eram mais veementes, que cobravam dele mais do que ele podia dar com sua pouca experiência. Mas o que chama a atenção aqui nesta carta é que Paulo se refere à avó dele e à mãe dele. E quando Paulo se refere à avó Loide e à mãe Eunice, ele se refere porque ele vê que essas mulheres foram fundamentais
na pregação do Evangelho, no ensino da palavra. E se Timóteo hoje tinha uma fé não fingida, ele também devia a sua avó e ele devia a sua mãe Eunice. Isso também quer dizer que a avó dele ensinou a palavra de Deus para a mãe dele, Eunice. E a mãe dele não deixou de ensinar a palavra para Timóteo. Timóteo era filho de judeu, de um pai grego e de uma mãe judia. Eunice era judia. E a avó dele também era judia. E sempre foi costume entre os judeus passarem para a outra geração os ensinamentos e a revelação de Deus para a futura geração. Eles sempre levaram a sério Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 ao 9, quando diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Adorarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E estas palavras que hoje eu vos ordeno, tu guardarás no teu coração, tu atarás no teu braço, tu colocarás entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa por sinal. E falarás dela, deitando-te e levantando. Falarás delas aos teus filhos, deitando e te levantando, e andando pelo caminho. Então, irmãos, Eunice, a avó Lloyd, levou esta palavra a sério e falou desta palavra do Velho Testamento, porque era a Bíblia que ela tinha e que ela conhecia. Ela repassou para sua filha Eunice. Ela criou a sua filha Eunice na palavra de Deus, ensinando a lei de Deus, os estatutos de Deus, o culto a Deus, dando exemplo de vida com Deus, de piedade para com Deus. Eunice aprendeu isso com a sua mãe Lloyd e passou para Timóteo. Fez da mesma forma. Então nós já temos 3 gerações, irmãos. Temos a geração da avó Lloyd, que recebeu a palavra de Deus e que viveu esta palavra. Temos a segunda geração, que é a geração da mãe Eunice, que recebeu esta palavra da sua mãe. E agora já temos uma terceira geração, Timóteo, que é agora um guardião desta palavra, um homem que vive esta palavra e que agora está colocado numa posição de proeminência, porque ele agora está ensinando a palavra de Deus. E é por causa disso que Paulo está escrevendo essa carta, para que ele ensine esta palavra, para que ele pregue este evangelho. E ele diz mais: Timóteo, pregue esta palavra, quer a tempo, quer fora de tempo. Pregue, Timóteo, sendo oportuno ou não sendo oportuno, pregue, porque virá um dia em que as pessoas terão coceiras nos ouvidos, cercar-se-ão de todas as sortes de mestres segundo as suas próprias paixões. Por isso, Timóteo, pregue a sã doutrina. E Timóteo pregou a sã doutrina. Timóteo pregou a sã doutrina. Para finalizar, essa palavra que eu tenho nas mãos é que vocês têm uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo vocês têm um grande privilégio. Vocês têm um grande privilégio de ensinar a palavra de Deus para os vossos filhos, de ensinar a palavra de Deus para essas crianças que Deus deu a vocês. Ensinem ele, leiam a palavra com elas, expliquem a palavra para elas, cantem os hinos cristãos, cantem os salmos, façam culto com elas. Vocês vão colher na geração dessas crianças maravilhosos frutos para a glória de Deus. Vocês vão ter mulheres no futuro, excelentes esposas, mulheres missionárias, mulheres que vão tomar conta das escolas dominicais, mulheres que vão pregar e viver o evangelho numa sociedade corrompida, homens de valor, irmãos, homens de valor, que vão assumir grandes cargos nessa nação e vão mudar essa nação e muitos setores dessa nação em leis por causa do evangelho que aprenderam da vida de vocês, que aprenderam da boca de vocês. Vocês têm uma grande responsabilidade e têm um grande privilégio. E eu dou graças a Deus. Sou fruto, irmãos, deste evangelho que eu vi por parte da minha mãe e do meu pai. Sou fruto deste evangelho, de mulheres que assumiram a escola dominical e nos ensinaram a palavra de Deus. Eu louvo a Deus por tudo isso. E sou feliz, irmãos, por Deus ter colocado essas mulheres na minha vida. Então que Deus continue abençoando vocês. Vocês são uma bênção para o reino de Deus. Vocês são uma bênção para a família de vocês. E muito mais ainda, vocês são uma bênção para as futuras gerações que já chegaram e que vieram do ventre de vocês. Continue pregando a palavra de Deus. Continue cantando a palavra de Deus. Continue orando a palavra de Deus e orando pelos vossos filhos.
e continue vivendo a palavra de Deus. É isso que Deus requer de vocês, e é este o grande privilégio que Deus deu a vocês. Portem sempre a palavra de Deus em vossos lábios, sejam consolados por ela em vossos corações, e vivam esta palavra todos os dias, porque é isso que Deus requer de vocês, e é dessa forma que Deus privilegia e coroa vocês com toda a honra, com toda a beleza e com toda a glória de Cristo Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Irmãos, eu tenho um texto aqui, e eu peço que vocês mostrarem também a aula que vem, viu? Esse texto aqui, quando eu estava estudando para essa aula de hoje, para as próximas aulas, eu achei esse texto muito objetivo e ele vai dar um fundamento muito prático para nós sobre o que é a lei de Deus. Então nós vamos trabalhar esse texto, depois a gente vai entrar na confissão de fé e aí os irmãos vão perceber com mais clareza, nós vamos entender a confissão de fé depois desse texto aqui, tá? Ele foi escrito por um pastor, reverendo, o Dr. Kenneth L. Grant Jr. É um norte-americano e ele escreve sobre a essência da lei de Deus. Vou entregar esse texto aos irmãos e não está em árabe não, está em português. Então, irmãos, esse é o texto que nós iremos trabalhar, creio que em 2 aulas, mas eu quero já apresentar o texto para os irmãos. É um texto bastante organizado, muito bom de se trabalhar e muito simples, muito objetivo. Olha, primeiro é a essência da lei de Deus. Ele vai falar sobre a natureza, o conteúdo principal na lei de Deus para nós. Então ele vai trabalhar esses assuntos aqui ao longo do texto. O que ele vai falar aqui para nós? Primeiro ele vai falar da natureza. Então ele vai falar que ela traz os mesmos atributos de Deus. Aí nós vamos trabalhar os textos aqui. Ela vai falar que ela provém de Deus, por isso é algo de autoridade sobre as nossas vidas, para as nossas vidas. Ele vai falar sobre o propósito da lei, o porquê que Deus deu a lei e para quem serve a lei. Para quem serve a lei? Será que ela serve somente para mostrar que Deus pune pecadores? Será que ela serve somente para isso? Ele vai mostrar que de forma bem objetiva para que a lei serve. Ele também aqui no próximo assunto, ele vai falar que a lei condena a transgressão, a lei conduz as pessoas a Cristo e a lei restringe o mal. São esses 3 pontos importantíssimos aí. No final, ele vai falar que a lei, aqui no meio do assunto, ele vai falar que a lei nos conduz a Cristo, certo? A lei conduz a Cristo no meio do assunto. E no final, ele vai falar que a lei nos guia na santificação. Bem, só que antes de entrar nesse texto aqui, eu quero ler com os irmãos o texto de Jeremias, capítulo 31. Vamos ler todos juntos? Jeremias 31. Profeta Jeremias. Irmãos, depois desse texto, Deus vai falar para os irmãos sobre a questão da lei nos dias atuais. 31, nós iremos ler do 33. Desculpa, 31 do 31 até o versículo de número 34. Todos acharam? 31 do 31 ao 34. Todos acharam? Vou ler com os irmãos então. Diz assim: Quando Deus deu a inspiração a Jeremias e falou a Jeremias desse texto aqui, Israel estava desviado de Deus. Israel havia transgredido o pacto que Deus havia feito com seus pais, entregando a eles a lei. Então Israel havia desobedecido a lei, estava distante da lei de Deus, desobediente a Deus e rebelde contra Deus. E o profeta Jeremias vai chorar amargamente o seu ministério todinho por causa dessa rebeldia de Israel contra Deus, de Israel ter abandonado a lei de Deus e que agora Israel está esperando o juízo e a ira de Deus sobre eles, porque eles haviam abandonado e transgredido a lei de Deus que fez o pacto com seus pais, entregando a lei. Os profetas não serviam, primeiramente os profetas serviam para dar a manutenção nessa parte do pacto que Deus fez para com o seu povo.
na parte do pacto que Deus fez para com o seu povo, a principal ordem que Deus deu ao seu povo foi: que vocês obedeçam a minha lei e andem nos meus estatutos. Então, quando Deus ordenou ao seu povo que obedecesse a lei e andasse nos estatutos dele, esta parte do pacto teria que ser preservada pelo povo e zelada pelo povo. Mas agora Jeremias está diante do povo que havia desobedecido a lei de Deus e abandonado a lei de Deus. E os profetas todos vão gritar à nação de Israel e à nação de Judá que eles haviam quebrado a aliança com Deus. Pacto é aliança com Deus, é um acordo com Deus. E Deus fez esse pacto, fez essa aliança com o povo, e que eles deviam guardar a lei e eles não guardaram. E todas as vezes que o povo de Deus transgredia a lei e abandonava a lei, Deus mandava os profetas dizendo: voltem para a lei, voltem para a obediência. Deus nos chama com amor para que vocês voltem aos caminhos de obediência. O profeta Oséias, é maravilhoso o profeta Oséias quando ele chama de forma apaixonadamente o povo de Deus a voltar. Oh Israel, se voltares, volta para mim. Lembra de onde caíste. E aí, aquela linguagem poética maravilhosa sobre esse clamor de Deus ao seu povo para que eles retornem. E aqui, Deus vai falar algo maravilhoso para Jeremias, vai consolar o coração de Jeremias. No meio do caos, onde o povo havia transgredido a lei, abandonado a Deus, estavam vivendo nos caminhos de idolatria, estavam vivendo de acordo com seus próprios interesses, estavam vivendo vidas promíscuas, vidas moralmente desgastadas e depravadas, a sociedade estava totalmente corrompida, as crianças estavam à mercê das suas próprias sortes, a nação toda estava corrompida, do sacerdote ao rei. Deus fala algo esperançoso ao coração de Jeremias. Olha o que ele diz aí: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, desposado, ou seja, não obstante eu os haver tomado como minha esposa. Como minha esposa. Imagina, se o marido cuida bem de sua esposa, imagina Deus cuidando de uma esposa. Os tomei como minha esposa, e mesmo assim eles abandonaram a minha lei e desobedeceram. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente, olha irmão, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Imprimir. Já viu o papel impresso, né? Que os irmãos estão lendo aí, o papel impresso. Ele diz que ia escrever na mente desse povo da nova aliança a lei deles, a lei dele. Também no coração lhes inscreverei. Ainda diz mais: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 34: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa nova aliança chegou? Vamos para Marcos capítulo 10. Marcos capítulo número 10. Desculpa, capítulo número 14, versículo de número 22 a 26. Vai falar da ceia do Senhor. Olha o que Cristo vai dizer aí, quando ele cumpre a Páscoa com os discípulos e institui a ceia do Senhor. Marcos capítulo 14, versículos 22 a 26. Vamos ver se essa aliança chegou cumprindo a profecia lá que Deus deu a Jeremias. Aqui está o momento da ceia. Jesus está com 12 judeus legítimos em volta da mesa. Não era uma mesa europeia daquela lá não, viu irmão? Era uma mesa baixa, de pedra assim baixa, de madeira, mas muito baixinha, e você se debruçava sobre ela e os pés ficavam assim para fora,
E foi numa dessas deitadas que João deitou no peito de Jesus e ouviu as batidas do coração do mestre. Entenderam como é que era? Era assim, ó. Era assim, ó. E vocês ficavam assim, ó, à mesa. E todos os convidados assim à mesa, bem à vontade, comendo aqui. Jesus molhou o bocado e botou na boca de Judas, o melhor bocado. E João deitou aqui no peito dele e tal. Então, os discípulos estavam ali à mesa, sentados com Jesus. E nesse exato momento Jesus cumpre a Páscoa, porque Jesus cumpriu toda a lei cerimonial. E agora Jesus vai instaurar a nova aliança. Olha só o que ele vai dizer. E enquanto comiam que é a Páscoa, tomou Jesus um pão, agora é a ceia que ele vai instituir, e abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Eu fiquei indignado essa semana, quando eu vi uma certa cerimônia religiosa, e as pessoas só comiam pão, sabe? E ninguém bebia o cálice. E no dia da ceia Jesus disse: deu o cálice e todos beberam dele. Não é verdade? Todos beberam do cálice e comeram do pão. E todos beberam dele. Versículo 24. Então lhes disse: isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da vide, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Viram aqui? Ele instituiu a nova aliança. A nova aliança é o Evangelho, irmãos. É o pacto da graça. Não é agora? Salvos pela graça mediante a fé. Não é verdade? Não vem de obras para que ninguém se glorie, né? Então agora, irmãos, nós estamos na nova aliança. E o que Deus acabou de dizer aqui em Jeremias? Que na nova aliança ele faria o quê? Imprimiria a lei na mente do povo dele e inscreveria a lei no coração deles. Irmãos, o que isso quer dizer para nós? O que isso quer dizer para nós? Primeira grande verdade: Deus não se esquece da lei dele. Segunda verdade: Deus zela profundamente pela sua lei. Terceira grande verdade: os crentes do Novo Testamento também se submetem à lei de Deus. Os crentes da Nova Aliança também estão agora com a lei não apenas em suas mãos, mas a lei impressa em suas mentes e em seus corações. Eles não apenas possuem a lei decorada, ou seja, capacidade para entender a lei do ponto de vista intelectual, mas essa lei desceu para o coração deles. E é essa lei do coração que faz com que as atitudes deles sejam diferentes e estejam de acordo com a vontade e a santidade deste Deus que é santíssimo em glória. Percebe isso, irmãos? Por que nós estamos entrando neste assunto com esses textos? Porque, irmãos, certos hereges e certas igrejas que não pregam mais o Evangelho da graça, que não pregam todo o conselho de Deus, como Paulo falou aos presbíteros de Éfeso, no dia em que Paulo foi deixar a igreja de Éfeso, passou 2 anos com a igreja lá, pregou toda a palavra de Deus para eles. E quando Paulo foi deixar a igreja de Éfeso, ele reuniu os presbíteros, os homens levantados por Deus dentro da igreja para darem continuidade ao ministério da palavra e do ensino. Deus levantou, Paulo chamou esses presbíteros e disse: agora cada um de vós sabeis o seguinte, que o sangue de nenhum de vocês está sobre a minha mão, porque em todo o tempo que estive aqui eu preguei a vocês todo o conselho de Deus. E hoje nós temos igrejas que só estão pregando a graça,
e não pregam mais a lei. E muitos hereges têm se levantado dizendo que os crentes da nova aliança não precisam mais viver a lei e nem obedecê-la, porque estamos na graça. Ora, irmãos, então não entenderam o profeta Jeremias e nem a instituição da nova aliança nascer. Porque o próprio Deus, falando ao profeta Jeremias, disse que na nova aliança, que iria fazer uma nova aliança com o povo dele, e que quando ele fizesse essa nova aliança com o povo dele, a primeira coisa que esse Deus faria era o quê? Era abençoar o povo dele? Era encher o povo dele de dinheiro? Era encher o povo dele de saúde? Era dar filhos saudáveis? Era dar famílias fartas? Não. Imprimirei a minha lei na vossa mente e colocarei a minha lei nos vossos corações. Agora veja, irmãos. Veja. Como é que eu posso negar essa tão grande revelação, irmãos, da palavra de Deus? Como é que eu posso assumir o culto de uma igreja, uma escola dominical e dizer que não, irmãos, toda a lei foi cumprida em Cristo de uma vez por toda, agora é só graça, irmãos? Sim. Então é assim? Temos um outro argumento. Como viveremos uma vida de santidade se a lei de Deus não estiver em nossas mentes e em nossos corações, irmãos? Porque santidade é sinônimo de lei de Deus. E lei de Deus revela a nós um caráter puro e santo do nosso Deus, irmãos. O que é a lei de Deus? É a própria santidade de Deus, irmãos. Que por amor Deus resolveu revelar a nós. Sede santo, como o vosso Pai é santo, como o vosso Deus é santo. Chamado à santidade é chamado para viver a lei de Deus. Entende isso, irmãos? E nós temos dois conhecidos, não os chamamos mais de irmão, que infelizmente posso ter chamado de irmão. Irmãos de Cristo, irmãos, são aqueles que comungam da mesma palavra e de todo o conselho de Deus que você comunga. Se você crê em todo esse conselho de Deus, irmãos, e você tem um irmão que também crê, mesmo com alguns pontos que ele não entendeu direito, pode continuar irmão dele, como disse John Wesley. Continue irmão dele, mas se negarmos todo esse conceito de Deus aqui, podemos chamar de vizinho, mas não podemos mais chamar de irmão. O apóstolo Paulo diz: os tais nem os recebais em casa, nem os recebais em casa. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: ao homem herege, se você foi ter com ele 2, 3 vezes e ele não se submeteu, rejeitai-o, evitai-o, porque não convém ao servo de Deus. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: contender. E como herege, você só vai arrumar briga e contenda. Uma pessoa que não se submete para aprender e só quer impor os pontos de vista dela, irmão. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, se você falou o evangelho e ela não se abriu, Jesus falou: não jogue as pérolas aos porcos. Não jogue as pérolas aos porcos. É difícil isso, né, irmão? Mas é o que a palavra de Deus está dizendo. E todo o conselho de Deus também significa pregar o evangelho da graça, pregar a lei de Deus, que está no coração da nova aliança, porque foi o próprio Deus que assim fala. Então, meus irmãos, vivemos uma sociedade chamada antinominianista, se é que eu posso trabalhar nessa palavra. O que significa isso? Ser antinominiano. Já ouviu essa palavra? Antinominiano? Já ouviu essa palavra antinomínio? Antinomínio. Essa palavra aqui, irmão, significa anti, contra, e nomínia vem da palavra nomos, que é igual a lei. Os irmãos lembram da palavra Deuteronômio? Lembra? Não é um livro da Bíblia, da Torá, da lei? Deus significa segundo, ou segunda, e nomos significa lei. Significa a segunda leitura da lei. Foi a segunda leitura que Moisés fez para a segunda geração de judeus que agora iam entrar na terra prometida. Então, irmãos, ó, lei, anti, contra a lei. Nós vivemos uma sociedade que é contra a lei. E agora temos também igrejas que são contra a pregação da lei de Deus.
Os puritanos, irmãos, eles levavam tão a sério a lei de Deus, e aí basta os irmãos pegarem a Confissão de Fé de Westminster, que foi escrita por puritanos, os irmãos pegarem o Catecismo Maior e o Breve Catecismo, que também foi escrita por puritanos, teve influência puritana, os irmãos pegarem o Catecismo de Heidelberg, os irmãos pegarem a Confissão de Fé Helvética, os irmãos pegarem a Confissão de Fé Batista de 1689 e as demais anteriores, os irmãos pegarem todo esse legado reformado, irmãos, e os irmãos vão ver que esses irmãos levavam a sério o ensino da lei de Deus, a pregação da lei de Deus e a vivência e a prática da lei de Deus. Os puritanos, os pastores puritanos, quando eles iam pregar o evangelho para as suas igrejas e o evangelho para as pessoas que não eram salvas, imagina onde é que os puritanos começavam a pregar. Não era em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Vós sois salvos pela graça de Deus. Isso não vem de vós, é vem de Deus. Não vem de obras para ninguém se gloriar. Não era aí que eles começavam. Sabe onde é que eles começavam, irmão? Nos 10 mandamentos. Porque eles sabiam que os 10 mandamentos revelam um Deus santo e glorioso. E revelando um Deus santo e glorioso para um pecador depravado, como é que esse pecador vai se sentir diante desse Deus? Sujo, miserável, cheio de depravação e muito distante desse Deus. Eles pregavam a lei também, irmãos, porque quando terminavam a pregação da lei de Deus, eles mostravam que a transgressão da lei de Deus atraía sobre o pecador a ira de Deus. Então o pecador já está aqui ouvindo o 10º mandamento ser pregado. Ele está vendo a tamanha santidade e reverência e glória que esse Deus exige dos pecadores diante dele, por ser um Deus santo e glorioso. Ele já está aqui tremendo diante desse Deus terrível. E agora ele sabe que além disso tudo ele é um transgressor de toda a lei de Deus. E ele sabe que todo aquele que transgrediu um desses mandamentos merece o quê? A morte. Porque aquele que não cumpriu um desses mandamentos da lei de Deus, o que Deus dava como sentença a ele? A própria morte. E agora ele sabe que ele é merecedor da morte, do juiz eterno. Ele sabe que é merecedor da ira de Deus e que a ira de Deus parece sobre a cabeça dele. Quando o pecador estava perturbado ouvindo essa pregação da lei, que o pregador puritano terminava essa pregação da lei de Deus, agora o pregador puritano entrava com a pregação do Evangelho e mostrava que somente um homem foi capaz de cumprir toda a lei de Deus, Cristo Jesus. E esse nascido de mulher, nascido debaixo, cumprindo todas as obrigações da lei, ele cumpriu toda a lei como um homem perfeito que foi. E quando cumpriu toda a lei de Deus, ele agora pode trazer outras pessoas atrás de si como cumpridoras dessa lei, porque ele cumpriu essa lei no lugar de pecadores perdidos como nós. E uma vez que satisfez todas as exigências da lei de Deus, ele satisfez a santidade de Deus. E mais ainda, irmãos, ele morreu no Calvário por causa da lei, sem ser pecador. Porque a lei mandava que toda alma que pecar, esta morrerá. Mas Cristo não pecou, mas tornou-se merecedor desta morte, porque tomou sobre si os nossos pecados e transgressões. E Paulo escrevendo aos Coríntios que ele tornou-se maldito, assumiu a maldição dos pecados sobre si. E lá na cruz ele tornou-se maldito de Deus. E quando ele morreu na cruz, ele morreu a punição que a lei de Deus exigia sobre todo pecador que não cumprisse a lei. E quando revela esse Cristo, que cumpre toda a lei de forma cabal, plena e satisfatória, e agrada a Deus, e que morre a morte de um pecador desobediente da lei, e que ressuscita ao terceiro dia, somente esse Cristo agora pode aproximar, trazer e reconciliar, e tornar em comunhão plena esse pecador que não consegue mais cumprir a lei de Deus. Mas esse Cristo vai mais além de ele reconciliar em si mesmo pecadores com Deus, através de toda a sua vida de cumprimento da lei de Deus e de morte no Calvário. Esse Cristo agora nos dá graça para vivermos a lei de Deus, porque se ele viveu a lei de Deus nos passos de Jesus, pela graça que Deus nos dá, pelo seu Espírito Santo que habita em nós e pela lei que está inscrita em nossos corações e em nossas mentes, também nós somos o quê? Capacitados pela graça, pelo Espírito Santo a viver essa lei, porque agora o Evangelho exige de nós uma resposta de santidade, e santidade significa viver a lei de Deus, viver agradando a Deus. Entende isso, irmãos? A importância da lei de Deus. E essa sociedade que nós vivemos aqui, ela é antinomista. E o que significa isso? Basta você ver os pardais.
Quando colocar os pardais para diminuir a lei de trânsito, nós vamos destruir esses pardais, porque isso aí é só para gerar multa, e nós vamos acabar com essas barreiras eletrônicas, porque isso aí é uma confusão. E toda nova lei que entra, nós a tornamos como ganhamos? Com doçura? É assim que você recebe toda a lei? Tem gente que não pode nem separar pelo guarda de trânsito. Quando o guarda de trânsito ele já faz igual o governo. Se ele fizer alguma coisa que é briga na sala, irmãos batem um pouco com o guarda de trânsito, brigam com o policial. São extremistas. Na escola, o menino vai passar num certo lugar e a auxiliar da educação, no meu tempo era porteira, né? Mas hoje a auxiliar da educação vai pedir ao menino: menino, não passa aí. O menino já vira: quer não saber nada, ele passa só para ter o prazer de transgredir a lei. A professora passa o dever de casa, o menino traz no outro dia o caderno branco. Por quê? Tem risco também, mas rebeldia contra ela. O pai dá uma ordem, a mãe dá uma ordem, os filhos. Isso é conversa desse velho aí, dessa velha que já está ultrapassada, minha geração toda vai desobedecer. Desobedece. E leis e mais leis são criadas constantemente, principalmente no Brasil, que é um país recordista em lei. Por que são criadas tantas leis? Por causa da nossa rebeldia, por causa da nossa desafeição às leis, e por causa do nosso recorte e transgredir. Nós somos expertos em transgredir. Se cola nas provas, se compra gabarito, não entrega as tarefas no prazo. E o que é isso, irmãos? Tudo isso é transgressão. Transgressão à lei de Deus. Nós vamos ver as minúcias dessa lei de Deus que nós transgredimos. E nós vamos ver que nós não somos tão bons assim, apesar de já estarmos na nova aliança, irmãos. E que nós precisamos, no final de tudo, ouvir mais a pregação da lei, para que não barateemos o preço tão caro e tão alto da graça, que foi o sangue inocente do bendito Filho de Deus, Jesus Cristo. Se nós não estudarmos a lei e não levarmos a lei a sério, nós estamos barateando a graça de Deus. Porque foi pela lei que Cristo morreu. Pela lei. Cumprimento a lei de Deus que Cristo morreu. Se você não leva a lei de Deus a sério, o que você faz com a graça de Deus na sua boca? Se você não leva a santidade de Deus a sério, o que você faz com o Evangelho? Só para você dizer que é crente, calvinista e reformado? Isso não vai valer de nada no dia do juízo final. Então esse estudo da lei, ele é o de mais importante para nós nesses dias. E de início nós já entendemos que somos especialistas em transmitir. Especialistas. A todo momento estamos transmitindo. E não será, irmãos, abuso e não será perda de tempo. Nós estudamos todos os dias a lei do nosso Deus. Martinho Lutero, como eu já trouxe para os irmãos aqui, vou trazer também, ele traz algo importantíssimo para nós. Martinho Lutero, antes de orar, todos os dias, ele meditava nos 10 mandamentos e meditava no Pai Nosso. E ele disse: só abria a boca para orar a Deus quando o Espírito Santo de Deus comunicava as verdades da lei e do Evangelho no coração. Ele disse: somente nesse momento que ele começava a entender as aplicações da lei e do Evangelho no coração dele, é que ele começava a irromper em oração. Porque aí ele começava a orar as Escrituras, a orar o próprio Evangelho. O próprio Jesus Cristo disse que veio a este mundo não para abrogar a lei, mas ele veio para cumprir. E o próprio Jesus Cristo, sendo cumpridor dessa lei, ele mostrou como é profunda a aplicação dessa lei em nossas vidas. Porque quando ele chegou no meio da comunidade de Israel, que deveria cumprir a lei, os homens diziam: não adulterarás. Os homens de Israel diziam: não adulterarás. Nós não adulteramos. Aí Jesus chegou e disse assim: vocês não adulteram? Não, que ninguém adultera. Cumpre a lei, todo sábado está lá a lei da lei. É verdade, é verdade. Mas e quando passa aquela moça de 18 anos assim, na frente lá de vocês, na rua, vocês estão juntos assim, sem problema, lá tinha praia assim, com mato de sangue. Ou seja, isso que está dizendo: todas as vezes que vocês olharem para uma mulher com intenções impuras no vosso coração, vocês já cobiçaram, vocês já adulteraram com ela. Não, mas a adultério tem que ir.
cumprido. A lei de Deus, irmãos, antes dela ter aplicação no lado externo, aí eu vou mostrar para os irmãos com um texto de Francis Schaeffer, vou trazer Francis Schaeffer, tenho que trazer o texto dele, do Verdadeira Espiritualidade, quando ele, no primeiro capítulo, ele escreve sobre a lei e a lei do amor. Ele vai mostrar o tanto que a lei é espiritual antes dela ter aplicação externa. Eu vou passar esse texto para os irmãos lerem uma semana antes, aí depois nós vamos trabalhar esse texto em sala de aula. Igual eu passei esse texto para os irmãos. Bem, então veja, Jesus Cristo está mostrando que a lei ainda vigora com a chegada dele, com a nova aliança, e Jesus Cristo está mostrando também à sua geração e a nós que a lei, antes de ter uma aplicação prática para o lado de fora, para as nossas ações externas, antes de tudo, Deus está interessado com essa aplicação da lei interna nos nossos corações. Para a lei ter resultado de acordo com a vontade de Deus e com a santidade de Deus nas nossas práticas de vida, ela primeiro tem que fazer sentido e mudança e aplicação nos nossos corações. É por isso que o próprio Deus disse, quando instituiu, falou ao profeta Jeremias quando ele instituiu essa nova aliança: vou imprimir na mente e vou escrever no coração. Tem que estar do lado de dentro, para depois dar resultado do lado de fora. Entende isso? É a espiritualidade, o caráter espiritual da lei, que o irmão também trabalha sobre a essência da lei ou a natureza da lei de Deus. Falando isso, irmãos, tudo, eu quero agora pegar uma parte do texto, o 11 que eu quero concluir a aula com os irmãos, e eu quero ler tudo com os irmãos, o primeiro parágrafo. Então, está bem aqui, ó, visível, o autor do texto, do estudo, né, o título, para ninguém dizer que nós estamos transmitindo aí outra lei, né, para não plagiar, mas está aqui, ó, tudo certinho. E eu quero ler com os irmãos o primeiro parágrafo, vamos ler todos juntos? A Escritura define a natureza da lei de Deus de uma forma que sugere muito fortemente sua validade contínua hoje. Isso pode ser visto a partir de vários ângulos. Aí ele vai entrar. Primeiro título, a natureza da lei. Primeiro ponto que ele trabalha: a lei representa a presença de Deus. A lei representa a presença de Deus. Vamos ver o que o irmão está dizendo aqui. Vamos ler todos juntos? Singular a lei de Deus é que ela foi pessoalmente escrita pelo dedo de Deus, que deu a Moisés quando acabou de falar com ele no Monte Sinai as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31, 18. Veja também Êxodo 32, 16, Deuteronômio 4, 3, 9, 10, 10 e 4. A origem extraordinária da lei, como da alma de Adão, sugere seu caráter santo. Irmão, primeira grande verdade, nós vemos aqui, puxei os pincéis de casa, que é de 4 não? Não sei marcador também. Irmãos, tem gente cara, por sua própria natureza depravada, nossa natureza depravada, nós não gostamos de Deus. Ninguém aqui gosta de Deus. Eu venho dizer que não, agora eu estou no estado de piedade, de santidade. Nós, por natureza, depois que transgredimos lá no Éden com Adão, em Adão, todos nós abominamos Deus. Abominamos Deus. Nós queremos, e principalmente o brasileiro. O jeitinho brasileiro sempre procura o caminho mais fácil. Nós somos da cultura do atalho. Nós somos da cultura do jeitinho do imposto de renda nos últimos segundos do segundo tempo. Sem acréscimo, sem nada. E ainda exigir os acréscimos aí. Irmãos, nós somos da cultura, irmãos, altamente transgressora e pervertida. Basta, se vocês pegarem Raiz do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, os irmãos vão ler lá no texto, que o Sérgio Buarque de Holanda fala na obra de sociologia, mostrando a sociedade brasileira, o porquê que muitas igrejas reformadas não deram certo no Brasil. Sabe por quê? Muitas igrejas reformadas não deram certo no Brasil e até outras igrejas reformadas lutam no Brasil? Porque a cultura nossa, a cultura brasileira, latina brasileira, é uma cultura, irmãos, que não quer, irmãos, se submeter a ordens, a leis.
a cumprimento de normas. E a doutrina reformada, irmãos, ela impõe sim normas, ordens, comportamentos corretos. Mas, irmãos, um Brasil que foi influenciado pela cultura, uma cultura brasileira que foi influenciada pela teologia do purgatório, ele sempre vai pensar o seguinte: vai sempre haver uma segunda chance. Você já assistiu? Você assistiu o Alto da Compadecida? Um dos melhores filmes brasileiros que eu já vi. Mas os irmãos percebem nele uma carga teológica que influencia a nossa cultura latino-brasileira. É que quando aquela rua de pecador chega lá no céu, naquele julgamento todo, aparece alguém lá para pedir uma segunda chance. E essa cultura da segunda chance alimenta ainda mais a nossa natureza depravada a rejeitar as leis e a buscar os caminhos tortuosos dos desvios, da corrupção, do suborno, do deixa para o final. Nós teremos uma segunda chance. Nós estamos vivendo num Brasil de cultura latina brasileira e uma cultura católica romana. Eu tenho que dizer isso. Eu tenho que dizer isso. Pode publicar? Eu tenho que dizer isso. Essa cultura, irmãos, essa cultura de purgatório, de que você apronta aqui, lá no purgatório você vai ter alguém para rogar com você, ela alimenta a transgressão. E infelizmente, como disse um reverendo presbiteriano, é a alma católica dos evangélicos brasileiros que ainda impera em muitas igrejas e em nossos modos de vida. Irmãos, é assustador no Brasil nós vemos crescer o número de divórcios. Isso significa no compromisso, falta de responsabilidade para com o outro, falta de respeito por um voto, por uma promessa que se faz, irmãos, diante de Deus e dos homens e de uma nuvem tão grande de testemunhas. Uma sociedade, irmãos, que não privilegia, que não respeita o matrimônio, eu pergunto a você, vai respeitar que compromisso? Vai respeitar que compromisso? Uma sociedade que é preciso ter um sistema, irmão, bem articulado de Receita Federal, de TCU, Tribunal de Contas, para estar fiscalizando o uso correto da verba pública. Porque se eles toscanejarem, piscar o olho, são bilhões que vão, irmãos, pelos ralos. Para onde vão? Um dos maiores países de corrupção do mundo somos nós, irmãos. É uma vergonha. E não vamos ensinar a lei de Deus? E não vamos falar a lei de Deus? Irmãos, antes de tudo, o contexto em que vivemos, esse contexto reclama a nós. Ele grita à igreja que ela deve ensinar e viver a lei de Deus. Essa cultura nossa de chegar 115 minutos depois, essa cultura nossa de, no ambiente de trabalho, dizer assim, não, mas depois da hora, você tem que entrar 7 horas no serviço. 7 horas está no seu contrato. Não, mas a lei ainda dá 15 minutos de prorrogação. Estou dentro do prazo. Rapaz, o prazo é 7 horas da manhã. Se tu chegou já nesses 15 minutos, já tem alguma coisa errada. Porque tu já está no prazo. Mas não, isso já tornou-se o quê? Cultura. Eu posso sair mais tarde? Porque lá eu vou chegar e a lei da minha amparo. Está entendendo, irmão? Está entendendo? Vocês já viram isso? Estão vendo isso? Estão vendo isso? Coitado dos pastores. Ele não fala 15 minutos adiantado. Não fala. Não, 15 minutos adiantado. Não, senhor. Tá vendo? E aí quando você chega mais cedo, aí fala, pô, você tá num horário britânico. Não é horário brasileiro. Mas mas você já, eu ia fazer esse argumento, você já foi até polidamente. Eu disse que você está puxando o saco aí na empresa, né? Chegando 15 minutos. Irmãos, nós somos bons de horários? Somos bons de compromisso? Somos péssimos. Eu estou falando de todos nós. Eu falava pouquinho sobre material. Nós trabalhávamos numa fazenda e o cabo era muito bravo, né? Aí tinha que botar uma cena de garante aqui e outra ali, fazer uma manga, né?
nós chamamos manga. Aí até levar ele lá na porta da fazenda. Aí até levar ele dentro dessa manga não era fácil. Levava. Mas se bobeasse, não chegava um lá, porque eles escapuliam para cá, do mesmo jeito que estava o povo de hoje. Do mesmo jeito. Não chega lá Não, para você chegar aí numa manga, e a lei é uma manga. Ela te põe uma manga. E é justa, não é fácil não. Então o pessoal não gosta da lei. Não gosta. Nós não gostamos. Diga assim, nós não gostamos. Agora veja, para finalizar, já até passei 3 minutos. Está vendo como eu não sou um bom de horário? Veja, irmãos. Mas o apóstolo Paulo falou prega tempo fora do tempo, né? Não estou dentro do horário não. Veja só. Olha para a nossa educação. Olha para a nossa educação. Ninguém reprova mais aluno. Ninguém reprova mais aluno. Aí quem está em sala de aula, e principalmente quem trabalha com língua portuguesa, recebe, vai trabalhar a redação. Não pode. Não pode trabalhar a redação. Primeiro que lá, a educação brasileira, só me desculpe os médicos. Tem alguns até que escrevem bonitinho. Estão até escrevendo no computador lá dentro. Foi uma lei também, né? Para eles melhorarem a escrita, né? Mas a gente encontra cada ano farpado para traduzir. E além do mais, não se tem um domínio básico da língua para desenvolver um parágrafo. Mas a prova, viu? O sabia escrever no livro. Já está na terceira. Que coisa bonita, hein? Meus parabéns, hein? Essa pedagogia. Nada contra a pedagogia, viu? Eu amo muito a pedagogia. E aprendi muito com ela. Mas essa pedagogia do passar a mão na cabeça, sem impor limites, sem impor etapas, sem exigir o mínimo, irmãos, antes de tudo, só adoece ainda mais no nosso contexto escolar. Até a década de 80, 90, nunca tinha ouvido falar que um professor morreu e matado por um aluno. Nunca tinha ouvido falar de que professores estavam sendo espancados em sala de aula e fora de sala de aula. De professores que tinham seus carros arranhados e os pneus furados, porque deram ordem a alunos, porque impuseram regras aos alunos. A nossa adolescência, cada vez mais tornam-se adolescentes e a adolescência delinquente. Os CARs da vida e os centros de recuperação não recuperam nenhum deles. Infelizmente, temos que dizer isso. A sociedade brasileira está travando e está colhendo amargos frutos de uma delinquência que cada vez mais é mais precoce e mais violenta. Porque vivemos num país da immunição, num país onde as leis são anuladas, num país onde as leis têm brechas, num país onde as leis são flexíveis. E são flexíveis não para atender à justiça e o bom direito, mas infelizmente para voltar à corrupção de muitos e para passar na cabeça de muitos. Vemos um país em que o presidente do STF rasgou a própria Constituição revoltada em ver a anarquia que se faz nesse Brasil para com a lei que foi escrita para proteger a justiça e o bom direito. Vemos um país sem referência, onde quando aparece o Joaquim Barbosa, excelentíssimo ministro do STF, nós o temos como herói, porque já cessaram, irmãos, a boa conduta, já cessaram o respeito à lei. Nós estamos vivendo num país de prateleiras vazias de justiça, de bons comportamentos, vazias de honestidade, vazias de respeito, vazias de afeição. Estamos vivendo num Brasil que é o celeiro do mundo, mas que é a miséria moral, a miséria na justiça, a miséria na educação, a miséria na justiça social, o caos na família. E não vamos ensinar a lei. Nós somos mais do que obrigados a ensinar essa lei. Então, guarde só isso hoje. A lei está como fundamento da nova aliança. Deus no Evangelho não se esqueceu da sua lei. E o próprio Cristo viveu toda a lei e morreu pelo que a lei exigia.
se chegamos a esse, se o Evangelho nos revela esse Cristo que viveu a lei, o que falaremos de nós? Pregaremos e viveremos a lei ou não? Então que Deus e Cristo nos abençoe. Vamos orar? Vamos orar. Deus nos ajuda, porque ainda reside depravações em nossos corações, e nós ainda somos muito rebeldes à tua palavra e à tua lei. Ela dói, Senhor, os nossos corações, e nós somos muito rebeldes, Senhor, para não querer ouvir, Senhor. Nos ajuda, Senhor, perdoe os nossos pecados à tua santa lei, e dá graça a esta igreja, para que continue pregando, vivendo esta lei, pela graça, pela pessoa de Jesus Cristo, pela obra do Espírito Santo. Ajuda essas famílias, Senhor, guarda cada uma delas, Senhor. Guarda essas mães, guarda os pais, guarda os senhores e as senhoras aqui, as nossas crianças e adolescentes. Que o Senhor trabalhe em nossos corações, Senhor. Perdoe os nossos pecados, nos dê graça, Senhor, em tudo, porque sem a tua graça não viveremos. Mas também, Senhor, se não vivermos a tua lei, estamos desprezando e barateando a tua graça. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus, o teu Filho bendito. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos.